Nós começamos então o 19º dia falando sobre ira. Liberte-se da ira. A ira é esse sentimento que explode dentro de muitas pessoas, que gera um descontrole, gera uma emoção à flor da pele, faz a pessoa falar coisas, machucar os outros, ferir aí sentimentos, destruir a harmonia e a paz dentro do lar. A ira é um tema, uma emoção humana, um estado emocional que Deus tem um tratado específico a respeito da ira, né? Ira, e por vezes ira de assuntos que estamos até com a razão, aquilo que ira a gente, que ira a nossa, explode o nosso emocional, que chega no nosso limite, e aí aquilo vai indo, a pessoa vai trazendo um assunto, outro assunto, uma situação, faz uma coisa para você, faz outra coisa, chega uma hora que o teu copinho transbordou ira, irou, rompe com todos os limites e fica com o sangue à flor da pele, aí os sentimentos aflorados, né? Falávamos sobre as famílias, né? Famílias que tradicionalmente têm essa característica, uns falam alto, os italianos, os cariocas, todo mundo que fala alto, mas isso não é uma característica que necessariamente é ira. A ira, às vezes, a pessoa sente um sentimento interno. E a ira tem sido um grande desafio para o cristão, para a cristã, para o homem e a mulher que quer seguir a Deus. E nessa nossa jornada, jornada 40, o 19º dia, nós estamos face a face com o Senhor. Deus tem falado com você, tem ministrado na sua vida, e Deus hoje vai trazer para você informações, palavra, luz. A luz vai ser lançada sobre você no tema ira. Então, para que você não caia nas ciladas de Satanás, para que você não prossiga, se você tem um comportamento de ira que é frequente, Deus hoje vai liberar uma palavra, e essa palavra vai entrar na sua mente, e vai descer no seu coração, e vai produzir o fruto do Espírito Santo, que é o controle sobre essa ira. Mas é importante saber como que Deus trata esse tema, algumas passagens bíblicas. E eu começo trazendo o livro de Tiago, no capítulo de número 1, no versículo 19 a seguir. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra, enxertada em vós, a qual pode salvar a vossa alma. Então, a ira do homem não opera a justiça de Deus, né? Seja tardio ao irar-se, seja tardio ao explodir, seja uma pessoa controlada, porque o teu descontrole não produz, veja bem, eu destaco, não produz a justiça de Deus. Quero trazer outra passagem, Romanos capítulo 12, diz assim: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha aqui, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ora, num ele fala que era para ser tardio ao irar-se. No outro ele diz, dai lugar à ira e não vinguei, porque a mim pertence a vingança. Veja que são aparentemente duas mensagens contraditórias. Diz que não é, agora diz que é. Veja só que a ira, quando nós estávamos falando sobre Tiago, é a ira do ódio, a ira da explosão, a ira de ir lá e querer fazer justiça, porque agora eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. E Deus está nos orientando de que a nossa ira, o nosso desejo de justiça, jamais vai conseguir produzir justiça na vida de alguém.
muito menos o desejo de vingança. Por isso que Deus fala, a mim pertence a vingança, a você não pertence a vingança. Você já teve vontade de se vingar de alguém? Que pergunta. A pessoa foi lá e fez aquilo terrível contra você, prejudicou, te deu prejuízo, prejuízo financeiro, prejuízo aí, falou mal de você, você ficou irado, eu vou lá que eu vou me vingar dessa pessoa. E Deus fala assim, não se vingue, a mim pertence a vingança. Eita Deus! E aí os crentes escutam essas palavras e acham que Deus está atrás dele falando assim, deixa comigo, filho, brigaram com você, filho? O pai vai lá e vai brigar com eles também. Irmãos, não confunda a palavra de Deus, não crie uma teoria em cima do que você ouve para defender as suas posições. Porque se você for se dedicar um pouquinho mais ao estudo, você vai ver que uma das traduções da ira, essa ira mencionada, quando ele diz assim que era para dar lugar à ira, ele está tratando muito mais do sentimento de inconformismo. Nós não podemos nos conformar com as injustiças, conformar com os quadros de injustiça social, de injustiça contra uma pessoa. Ele diz que eu e você como cristão temos que ter a atitude de buscar sempre o bem, buscar a justiça, buscar fazer algo que mude, que melhore a situação das pessoas. Por isso ele diz assim, olha, irai, mas não pequeis. Lá na frente ele vai dizer assim, olha, não seja tardio a irar, porque a tua ira não produz justiça. E o povo faz uma salada mista disso, põe tudo no liquidificador, liga o liquidificador e faz e bebe e sai dizendo o seguinte, não, eu posso irar, mas eu não posso pecar. Mas eu queria me vingar dessa pessoa, mas a vingança pertence ao Senhor. Deus, eu estou apresentando essa pessoa em oração. E agora, Jesus, o Senhor vai lá, porque a sua palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. Irmãos, oração não bíblica. Oração, como disse uma pastora amiga minha, diz assim, oração de feiticeiro. É a oração de feiticeiro. É que o cara quer o mal do outro. Deixa eu explicar uma coisa para você. Sabe essa pessoa que faz você irar? Sabe essa pessoa que faz mal para você? Essa pessoa que te tira do sério. Me tirou do sério. Essa pessoa eu não suporto mais. Jesus morreu por ela. Da mesma forma que morreu por você. Jesus ama essa pessoa do mesmo jeito que ama você. E ele não delega a você a possibilidade de justiça, porque nós, pela nossa capacidade, nossa condição de pecadores, nós vamos querer chegar lá e falar, você, que agora eu vou me vingar, e vamos querer fazer justiça com as próprias mãos. E o Senhor diz, minha é a vingança. E para você, ele diz assim, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O pessoal lê só até onde Deus fala que a vingança é dele. Essa parte para frente ele já não lê. Né? Ele fica meio assim, parece que os meninos de gangue, né? Molequinho de gangue, eu faço parte de uma gangue. Você mexeu comigo, meu pai vai vir aqui, vai se vingar de você. Aqueles molequinhos de gangue que saem arrumando confusão na rua, diz assim, não, você mexeu comigo aí, eu tenho uma gangue, rapaz. Eu lembro quando nós éramos moleque lá em Campo Mourão, tinha uns molequinhos, uns piazinhos assim, nós sabíamos que eles tinham as gangues, nós era tudo meio bunda mole, meio com medo de entrar em confusão, e os molequinhos cheios, lá não era gangue, lá era maloqueiro. E os molequinhos maloqueirinhos arrumavam confusão, uns pequenininhos, falavam assim, nossa, se dá na orelha desse ele não aguenta, mas ele tem uma gangue, e eles saíam arrumando confusão, e todo mundo ficava quieto, ninguém queria confusão, porque sabia que tinha uma maloca atrás. Tem muito crente que vira crente maloqueiro, sabia? Ele sai por aí achando que Deus está com ele em toda a parada. Sai irando com um, brigando com o outro, dizendo, eu sou de Jesus, então, meu Deus vai por mim, Deus vai pesar a mão em você, e Deus não sei o quê. E vai colocando Deus numa situação que Deus está longe de chegar perto desse tipo de irmão. Quando ele trata a ira, e essas pessoas elas têm uma amizade com a ira. Elas têm uma amizade. Aquele cara que ira, que ele fala assim, eu sou sincero. Já viu o sincero? Sincerão de Jesus? Ele não tem respeito pelo outro. Ele chega e fala assim, porque você fez isso, e fica jogando algumas situações que fazem parte da verdade, mas desprovido de amor, de graça, de acolhimento, ele acaba ferindo as outras pessoas.
E a pessoa que é iracunda, ela traz o tema vingança junto. E ela acredita, por vezes, que Deus compra a vingança dela. Não, Deus, porque ele pega esse trecho aqui. Minha é a vingança e eu recompensarei. Você vai ver, Deus vai te recompensar, porque de Deus é a vingança. É menino briguento, é encrenqueiro. E a palavra segue dizendo, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Quando lá ele diz, olha, não deixe, não, olha, seja tardio em irar, tardio em fazer mal. Ó, ele vai trazer cá em Salmo 4:4, perturbai e não pequei. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ele diz assim, algumas traduções dizem, irai-vos e não pequei, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, na realidade, quando ele fala assim que irar é uma característica do ser humano. Agora, a ira que Deus aprova não seria ira, seria o sentimento de não conformismo, de não aceitar algumas situações. Vai lá e faz alguma coisa, reage, não aceita essa injustiça. E isso é o que Deus abençoa e direciona a sua igreja a fazer isso. A ir contra, levar, ser sal, ser luz e levar justiça. Protestar contra aquilo que é injusto. Mas não trazer para o campo pessoal uma justiça pessoal, uma justiça própria, fazer justiça com as próprias mãos. Essa ira que é a ira do ódio. A ira do ódio, não a ira do inconformismo, a ira do ódio, que a pessoa já passa a odiar. Então, entre a ira e o ódio é uma distância muito pequena. Por isso que a Bíblia vai falar assim, não deis lugar ao diabo. Porque Deus não odeia ninguém. Deus não tem ódio, não faz parte da característica e do caráter de Deus. E não há em Deus esse sentimento de vingar porque você fez mal para o outro. Quando ele fala que dele é a vingança, ele vai trabalhando na vida daquela pessoa, anos e anos, dando oportunidade para aquela pessoa. E ele conta que você junte brasas vivas na mente daquela pessoa. Que você junte brasas vivas e traga sobre aquela pessoa a graça, o amor de Cristo. Então ele está dizendo assim, olha, em vez de você ir com a ira, recua com a ira, engole a ira, não deixa ela repousar sobre você, não deixa ela pôr o sol sobre a vossa ira, ou seja, até a hora de você dormir, acerta isso, acerta esse problema. Pessoas que costumam sair, arruma confusão com uma, arruma confusão com outra, sai aí não sei o quê, então acostumados a irar, ira no trânsito. Você quer ver? Ver o povo irar fácil é irar no trânsito, tomar uma fechada, tomar uma buzinada. E tem uns caras que andam armados e já sai que eu vou te dar um tiro. Então a ira presente, irai e não pequei. Não deixa pôr o sol sobre a sua ira. Na realidade, isso demonstra que a pessoa está sem a presença dos frutos do Espírito. É uma pessoa que está engatinhando ainda na fé cristã, que não entendeu que Deus não odeia pessoas, Deus ama pessoas, que não entendeu que está num mundo onde os princípios estão invertidos e que ao invés de nós pagarmos o mal com o mal, nós temos que pagar o mal com o bem, que a mensagem de Jesus é, olha, ame o teu inimigo, esse que te faz irar, pelo contrário, acalma o teu coração, volta e ora por ele, abençoa ele, junta brasas vivas sobre o coração dele, sobre a mente dele. Então, ira e ódio não pode fazer parte do cotidiano, do dia a dia, da vida de um cristão. Pastor, mas eu iro não tem jeito. Então você vai aprender que com essa mesma facilidade que você ira, você vai aprender na tua jornada 40, que na presença de Deus, que quando você aprender, significa assim, pastor, você está dizendo assim para mim, pastor, mas eu não oro o suficiente para dominar o meu temperamento.
o meu temperamento para mim domina mais do que a razão e o espírito que habita em mim. Está dizendo para mim assim, pastor, eu não tenho fruto do espírito. Eu sou um maluco que sai brigando com os outros para a rua. Significa, querido, que você tem que aprender a entrar no seu quarto como Jesus orientou, dobrar o seu joelho e orar até que a paz que excede o entendimento desça até o teu coração. E você reconheça que aquela pessoa que você está cultivando um ódio, porque aí a pessoa começa a depositar na ira as suas frustrações. Ela é uma pessoa que não é tratada por Deus, tem uma série de problemas pessoais, íntimos, pessoa que é mal resolvida, pessoa que não aprende a perdoar, que não sabe o que é amor, que nunca recebeu amor, que não aprendeu que Jesus ensina a amar, e ela sai explodindo e irando com os outros, e ainda faz disso uma vantagem, dizendo assim, eu falo mesmo, eu quero nem saber, eu vou lá e falo. É uma pessoa que está precisando de tratamento espiritual, psicológico, sentimental, cura da alma, libertação de enfermidades, quebra de maldição, essas coisas que Jesus faz na vida da gente. Entende? Entende que o descontrole emocional é um sinal de imaturidade na fé. É um sinal de início de jornada. Ai, mas faz anos que eu estou na igreja e continuo sendo irado. Então faz anos que você está na igreja, mas não está no reino de Deus, não está na presença do Espírito Santo, não aprendeu a buscar até a paz descer o teu coração, não sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, por você e por todas essas pessoas que você ira. O cristão tem que aprender que ele é um cidadão do céu aqui na terra. Mas eu não domino. Agora, se você quer ser um cidadão do céu, pode ficar tranquilo, que Jesus te chama para vir para o reino, mas ele te cura, ele te trata, ele te transforma, ele te regula as emoções. Inúmeras pessoas que começam a buscar a Deus têm o seu equilíbrio emocional organizado a partir de quando confessam uns aos outros os seus pecados, a partir de quando deixa Deus tratar suas emoções, deixa Deus organizar, vai lá na infância, na rejeição, no abuso que sofreu, na violência que sofreu, em Jesus vai lá lavando essa pessoa e remindo. E sabe o que acontece com a ira? Não encontra espaço, não encontra brecha, não encontra. E Satanás, que tem derrubado você através da ira, nunca mais vai conseguir te derrubar. Porque aí você vai ter o fruto do Espírito, o fruto e a presença do Senhor. Então, não deis lugar ao diabo. Deixa o Senhor Jesus tratar suas emoções. E a ira, se a ira tá fazendo parte de você, pode ser do seu temperamento, pode ser porque você acostumou, pode ser porque você não tá colocando a sua vida no altar. Né? E o que é bem-aventurados mansos e humildes? Deles é o reino. É manso e humilde o suficiente para chegar a Jesus? Olha, eu estou dando uma avaliada nesses 40 dias e eu entendi que o meu temperamento não está legal, que o meu temperamento está explosivo, que eu estou irando, que eu achei que o Senhor ia se vingar por mim, de um monte de gente, e que isso não tem nada a ver com o reino do Senhor, que eu estou sozinho nessa briga, que eu estou que nem esses menininhos maloqueiros, querendo arrumar confusão para ir e achar que o Senhor é meu pai, que o Senhor entra comigo em toda e qualquer situação. Você tem que reconhecer os seus limites e assim colocar sua vida no altar do Senhor, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, muda o meu interior. Senhor, eu rasgo o meu coração. E quando você menos espera, Deus vai tratar aquela ferida que está aberta, vai tratar aquele sentimento explosivo, vai dominar o seu temperamento. Jesus vai tirar o fardo que está pesado. Tem gente que é irado, mas carrega um fardo muito pesado nas suas costas. E o Senhor diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que o Senhor Deus nessa noite te abençoe, que você aprenda a buscar os frutos do Espírito, que nós vamos falar logo para frente, e que Deus
te ajude a dominar esse temperamento e que a ira jamais faça parte do seu cotidiano. E se ela vir, que não se ponha o sol sobre a tua ira e que você não cultive sentimento de ódio, de vingança a ninguém. O Senhor Deus não permite que eu e você tenhamos sentimentos de vingança. Livre-se desse sentimento. Livre-se da ira. Tome posse da graça e do domínio próprio que o Espírito Santo derrama sobre você. Um beijo no seu coração, uma boa noite e até amanhã.